Olá, tudo bem? Aqui falando o professor Aslan Jones. E olha só, essa aula vai ser maravilhosa e você não pode ficar fora dessa. Então assiste até o final e veja o que eu tenho para compartilhar com cada um de vocês. Tá ok? Então, bons estudos! Olá, meus alunos, tudo bem? Aqui falando o professor Aslan Jones e mais uma aula de logística. E olha só o tema que a gente vai estudar hoje. Logística não é transporte. E muitos falam, né? Quando eu pergunto, às vezes na sala de aula mesmo, né, nos cursos presenciais e tanto no online, né? Não tem diferença nenhuma. Para mim, o que importa é a obtenção de conhecimento. Eu faço essa pergunta, né? O que é logística, né? Então, muitos falam que logística é transporte. Não é transporte, tá ok? A logística, ela é o quê? Ela é tudo. Eu posso definir dessa maneira. Então, nesta aula, aprenderemos que a logística, como várias pessoas acreditam, não é transporte, né? Pelo contrário, é uma ferramenta que está muito além dessa importante atividade. Ao final desta aula, você será capaz de compreender a logística como sendo um conjunto de diversas atividades denominadas de processos logísticos. Então vamos lá e vamos aprender muito. Por que alguns confundem? Então vamos lá. Um erro muito comum entre as pessoas leigas em logística é confundir essa importante ferramenta com o processo de movimentação de materiais, ou seja, elas confundem com o transporte. Infelizmente, esse equívoco está diretamente relacionado ao fato de que, quando o assunto logística veio com força no mercado brasileiro, muitos proprietários de transportadoras acharam o nome mais comercial e começaram as trocas nas suas pinturas no caminhão. Eles retiraram o nome transportadora e, de forma errada, colocaram logística. O transporte e a logística. O transporte, na verdade, é uma importante atividade dentro da logística. Na aula passada, vimos, inclusive, que transporte é considerada atividade primária. Ele consiste, basicamente, na movimentação de mercadorias, não somente de uma região para outra, mas também dentro da empresa. Se você necessita levar uma mercadoria de um estoque para outro dentro da filial da mesma empresa, essa movimentação é considerada transporte e, inclusive, quando é feito o levantamento de custos, entra como custo de transporte. O item transporte é fundamental para o funcionamento de qualquer empresa, em qualquer parte do mundo. E mesmo que a empresa não use esse serviço de forma direta, ela usa de forma indireta. Mas como assim? Imagine que você trabalha em uma panificadora. E se é você mesmo quem compra os produtos para produzir os pães? Então, é você que está fazendo o serviço de transporte. E tem mais. Como a matéria-prima necessária para produzir os pães chegou à loja onde você compra o material? Houve um transporte do fabricante da farinha, por exemplo, até a loja onde você adquire este material. E depois, o transporte da loja até a sua panificadora. Com esse exemplo, ficou mais simples entender de que forma qualquer empresa utiliza transporte. Essa pode nem ser uma atividade direta de sua empresa, mas, de qualquer forma, ninguém consegue administrar um negócio sem a atividade de transporte. Sem essa atividade, não conseguiríamos desenvolver nossa economia. Por exemplo, o transporte é fator de desenvolvimento econômico para qualquer país, estado ou também cidade, em qualquer ponto do planeta. Vamos entender essa importância? Imagine um produtor no estado do Mato Grosso, cujas estradas
são de terra e intrafegáveis no período das chuvas. Os caminhões atolam, demoram dias, semanas para cobrir um espaço de 100 km, onde, em condições normais, esse mesmo espaço seria percorrido em aproximadamente 1 hora e 40 minutos. Como se trata da região agrícola, esse produtor jamais arriscaria transportar seus produtos, que poderiam parecer se a viagem durasse mais de uma semana. Sabedor dessa dificuldade, o produtor se limita a produzir somente o que consegue vender na região, pois seu produto não tem competitividade em cidades ou capitais distantes. Agora vamos supor que o governo resolva dar uma manutenção mínima para essa estrada, isto é, resolva asfaltá-la. Com essa certeza, o produtor local, que antes produzia certa quantidade, aumentaria consideravelmente sua produção, e com o aumento da produção resultaria na contratação de mais funcionários. Toda essa manobra significa para a região mais empregos, consequentemente, mais dinheiro circulando, proporcionando um desenvolvimento econômico à região. Esse foi somente um exemplo de como uma via, no caso rodovia, pode ser um fator de desenvolvimento econômico. Modais de transporte. Existem vários tipos de transporte, os quais são chamados modais de transporte. E são eles, rodoviário, hidroviário, ferroviário, dutoviário e aéreo. Basicamente, esses são os principais modais de transporte, comumente utilizados para transporte entre regiões diferentes. Essa observação é importante, à medida que é considerado transporte qualquer movimentação de carga. Um elevador, uma esteira elétrica é considerada transporte, porém, nenhum deles se enquadra nos principais modais. No Brasil, o principal modal utilizado é o rodoviário, que se utiliza de carros, carretas e caminhões para o transporte. De todos os modais, é o que apresenta maior flexibilidade, uma vez que com ele chegamos a vários pontos da cidade, do estado e também do país. Outro modal amplamente utilizado é o ferroviário. Infelizmente, em nosso país é pouco utilizado, concentrando as maiores operações nas regiões sul e sudeste. Este modal utiliza-se de trens para o transporte de cargas e tem uma capacidade extremamente maior de locomoção do que o transporte rodoviário. Uma operação com esse tipo de transporte costuma ser mais barato do que o próprio rodoviário. O modal hidroviário tem importância muito grande no que diz respeito a transporte de cargas entre diferentes países. O modal hidroviário tem importância muito grande no que diz respeito ao transporte de cargas entre diferentes países. Dentro da classificação deste modal, temos o transporte marítimo, feito por navios no mar, o fluvial, feito por navios ou balsas em rios, e o lacustre, feito por navios ou balsas em lagos. É amplamente usado em operações de comércio exterior. O modal dutoviário é o menos comum entre todos. Ele é feito através de dutos. O que é dutos, Vou explicar aqui um pouco. Dutos, canos que transportam óleo, água, minérios, gás e etc. Podem se apresentar como oleoduto, usado para o transporte de óleos e derivados do petróleo, o gasoduto, usado para o transporte de gás, e o aqueduto, utilizado para o transporte de água, e o minério, utilizado para o transporte de sólidos, utilizando a força da água para tal. Comum em mineradoras. O modal aéreo é importante no que diz respeito ao transporte entre países e regiões distantes, porém menos utilizado do que
o modal hidroviário, devido ao seu alto custo. De todos os modais, este é o mais eficiente, pois apresenta menor grau de avaria, as mercadorias e maior velocidade entre todos. Por outro lado, pagamos mais, muito caro, por essa eficiência, por ser também o mais caro de todos e também da sua operação. E o grau de avaria. Avaria é um problema causado tanto no transporte também como na armazenagem e estocagem. Então, o grau de avaria é uma possibilidade de danificar o produto. Então, nessa aula, vimos que a logística não é somente transporte e que este é somente um processo dentro da cadeia logística de uma empresa. Aprendemos também que transporte ocorre em qualquer situação onde movimentamos a carga, mesmo que seja dentro da própria empresa. Conhecemos os vários tipos de transporte e os principais se dividem em, vamos colocar aí, rodoviários, ferroviários, hidroviário, dutoviário e também aéreo. Então fica assim, você vai fazer aquela pesquisa aprofundada, vai pesquisar muito também sobre a aula, vai colocar o seu entendimento aí nos comentários, para facilitar o entendimento para todos. Então fica aquele forte abraço do professor Aslan Jones e eu vejo vocês aí na próxima aula, tá? Que é muito bom estar aqui com vocês. Logística, eu sei que nunca vai parar. Então fica aquele forte abraço e até mais.